Fala galera, aqui é o professor Ricardo Fatrim. Estamos aqui mais uma vez no Fatrim Concursos para tratar com você de direito administrativo. É isso aí, comando, uma das disciplinas mais importantes para que você consiga a sua aprovação em concursos públicos esta feita. Vamos tratar hoje de um tema muito importante, que são os poderes da administração pública. Poderes da administração pública, você deve perceber imediatamente que são diferentes dos poderes do Estado. Quais seriam os poderes do Estado? Os poderes do Estado são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Porém, a administração pública, apesar de você estar estudando o comportamento do Estado, o comportamento dos órgãos e entidades, os poderes da administração pública são totalmente diferentes dos poderes do Estado, que são estudados lá no direito constitucional. Os poderes da administração pública são os poderes vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo ou regulamentar e ainda o poder de polícia. Pô, professor, como que eu vou gravar tudo isso? Veja bem, existe um mnemônico que pode te fazer lembrar, pode ajudar você nessa lembrança. E o mnemônico é este que passa aqui para você. É o mnemônico iPod divino. Cada uma sílaba deste mnemônico vai lembrar para vocês um dos poderes da administração pública. Então, o mnemônico, a palavrinha mágica que vai fazer vocês lembrarem é a palavrinha iPod divino. Esta aqui, veja só. iPod com H, ó. iPod divino. Aqui você vai lembrar dos seus poderes, que seriam, olha só, o hierárquico, olha só, o de polícia, olha aqui o discricionário, temos ainda o disciplinar, temos o poder vinculado e o normativo ou regulamentar. Então, a partir desta lembrança, facilitará o teu estudo. Você já conseguiu compreender a primeira parte. Quem são os 6 poderes da administração pública? Pela ordem: vinculado, discricionário, normativo ou regulamentar, disciplinar, hierárquico e ainda o poder de polícia. Vamos estudar de um por um desses poderes e tirando todas as dúvidas para que fique sedimentado aí na tua cabeça, comando, que é para você metralhar a tua prova e dar o tiro certo para a sua aprovação, junto aqui com o Fatrim Concursos. Vamos lá! Vamos começar pelo poder vinculado. Vamos lá. Vamos tratar então, gente, do poder vinculado. O que seria o poder vinculado? Poder vinculado é aquele poder que confere ao agente público a possibilidade de solucionar um ato administrativo, de executar um ato administrativo em restrição total à lei. Ou seja, é aquele poder que confere ao agente público a solução de um ato em respeito integral, em respeito total à lei. Ou seja, à luz da legislação, o agente público só tem uma hipótese de solucionar o ato. Ou seja, o poder vinculado, em outras palavras, facilitando as coisas, seria o poder de não ter poder. Por quê? Porque o agente público ele está estritamente preso à lei. De um lado eu tenho a lei, de outro eu tenho o agente público, e este agente público há uma submissão total. É uma aliança, veja bem, ó, é uma aliança. A resposta sempre será: o agente público só tem uma solução legal, só tem uma solução à luz da lei. Vamos fazer um gráficozinho para que tudo fique mais fácil. De um lado eu tenho o agente público, de outro eu tenho a lei
e eles estão acorrentados, ou seja, tem uma só solução à luz da lei. Bacana? Diferente do vinculado, nós temos um poder denominado discricionário. O que tem de diferente, professor, no poder discricionário? O poder discricionário, ele carrega consigo a margem de liberdade conferida aos agentes públicos que preenchem o alto escalão. Eles têm o poder de decisão, eles podem fazer um juízo de valor. Mas sobre quais elementos eles podem fazer um juízo de valor? Apenas sobre os elementos denominados motivo e objeto. Então eles têm uma margem de liberdade para que então executem o ato administrativo. Nunca esquecendo, eles sempre estarão limitados à lei. Eu posso fazer o juízo de valor, eu posso usar a minha liberdade, mas eu não posso exorbitar a lei, senão neste tocante estaria cometendo o fenômeno, o instituto denominado abuso de poder. Vamos lá fazer um gráficozinho, fazer um esqueminha para ficar tudo mais fácil. De um lado eu vou ter o agente, acima do agente eu terei a lei. O agente, dentro deste limite, ele vai ter uma margem de liberdade, ou seja, ele poderá fazer um juízo de valor. Esse juízo de valor ainda pode aparecer na tua prova com o termo análise de mérito. Quando eu faço uma análise de mérito, eu estou fazendo um juízo de valor que só seria possível nos elementos motivo e objeto do ato administrativo. Tranquilo, comando? Observa o seguinte: se o agente público tem uma margem de liberdade para atuar, ao passo que ele ultrapassa a lei, o seu ato deixará de ser discricionário e passará a ser arbitrário. Nesse momento estará configurando um abuso de poder. Tranquilo? Então observa, vamos te dar dois exemplos para que tudo fique mais fácil. Um ato típico do poder vinculado é a própria aposentadoria compulsória. Ah, professor, então quer dizer que quando eu atingir a idade limite, eu não posso trabalhar mais um mês? Não pode trabalhar mais nenhum minuto. Por quê? Porque todos aqueles elementos foram preenchidos ainda por lei anterior. Então o que acontece? Imagina que você encontra um amigo seu que fez concurso de carreira policial, posteriormente fez concurso lá para as carreiras de INSS e, pô, estudamos junto lá no Fatrim Concurso, tem como você me ajudar? Eu tenho X anos lá de contribuição e está faltando 3 anos para eu completar minha aposentadoria. Você tem como me ajudar no tocante da aposentadoria? Não. Por quê? Todos os requisitos da aposentadoria já são definidos por lei. A mesma coisa da aposentadoria compulsória. Quando você atinge a idade limite, você vai ter que sair. Ou seja, não posso me aposentar antes e também não posso trabalhar depois do atingimento da idade limite, no caso de aposentadoria compulsória. E um caso típico de poder discricionário significa dizer que eu posso pedir uma autorização para a exploração da via pública, eu procuro os órgãos competentes, mas o que vai acontecer naquele momento? A prefeitura, o órgão competente, não é obrigada a me ceder aquela autorização, a me conceder aquela autorização para que eu explore a via pública para as minhas atividades profissionais, para as minhas atividades comerciais. Eles devem analisar o motivo e o objeto. Logo, isso aí seria um ato discricionário. Eles têm margem de liberdade? Sim, desde que façam o juízo de valor no limite da lei. Mas imagina que aquela autorização de exploração da via pública é negada à minha pessoa, não por conta de que, por exemplo, um carro de lanches seja inconveniente para aquela via pública, mas sim porque eu tenho
uma avença, uma desavença política com aquele secretário daquela determinada secretaria. Então o que acontece? O diretor, o dirigente daquela secretaria, ele não está avaliando a minha solicitação para a exploração da via pública dentro dos limites legais, mas ele está avaliando dentro de situações pessoais, o que o está impedindo de enxergar o valor real da lei. E então, naquele momento, o mesmo estaria cometendo um abuso de poder. Importante que você saiba que o abuso de poder é diferente do abuso de autoridade. Abuso de autoridade é um instituto penal, o abuso de poder, um instituto do direito administrativo, que vai se dividir em duas espécies. Quais seriam essas duas espécies? O abuso de poder, ele vai se dividir em duas espécies. Essas duas espécies seriam as seguintes: uma é denominada excesso de poder, e a outra é chamada desvio de poder ou de finalidade. Então quer dizer que nós temos duas espécies de abuso de poder. Sim, o abuso de poder é um gênero, tá? Que abriga duas espécies. As espécies seriam o excesso de poder, é exatamente quando você, como agente público, extrapola a sua competência. E a outra espécie é o desvio de finalidade, é quando é extrapolada exatamente a finalidade. A finalidade é posta de lado. Ou seja, eu começo a perceber que o abuso de poder dele não ocorre apenas quando são executados atos não previstos em lei. Mas observe que no desvio de finalidade pode ocorrer um ato que é previsto em lei, porém com uma finalidade diversa. Imagina o caso da remoção. A remoção é um instituto previsto para que exista a movimentação de servidores para a organização administrativa, mas um determinado superior, com raiva, com uma mágoa qualquer de um subordinado, para puni-lo, remove o mesmo para uma localidade remota. Ele praticou uma remoção que é prevista em lei, porém com uma finalidade diferente. A finalidade é organizar a administração, mas ele praticou a remoção com a finalidade de punir aquele servidor por uma mágoa pessoal. Logo, ele estará cometendo então um abuso de poder na espécie de desvio de poder ou finalidade, algo que é ilegal, tá? E no excesso de poder, você observa que o que está sendo maculado é o elemento denominado competência. É quando você exorbita a sua competência. Perfeito? Então nós conseguimos ver neste primeiro bloco do tratando de poderes, nós fizemos uma avaliação daquele poder que é denominado poder vinculado, do poder que é denominado discricionário, e quando este discricionário é exorbitado, e acontece o instituto denominado abuso de poder, e suas duas espécies, o excesso de poder ou o desvio de poder ou finalidade. No próximo bloco já voltaremos com os poderes disciplinar e hierárquico. Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.